O que é inflação? A inflação é um conceito que se refere à alta contínua e generalizada do preço de produtos e serviços no mercado. Ou seja, o aumento do preço de determinado bem ou serviço consumido em uma economia, como frutas, carnes ou o ingresso de cinema, em um período. No Brasil, o índice oficial da inflação é o IPCA, Índice de Preços para o Consumidor Amplo. O IPCA é o principal índice utilizado no Brasil e serve, inclusive, como base para algumas aplicações do Tesouro Direto. Assim, normalmente, quando ouvimos falar da inflação de maneira geral estar em determinado patamar, 5% ao ano, por exemplo, está se referindo aos preços medidos pelo IPCA. Outros índices de inflação existentes no Brasil incluem o IGP, Índice Geral de Preços, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPA, Índice de Preços no Atacado, entre outros. Cada um deles mede o comportamento dos preços de determinados bens e serviços, com pesos diferentes em cada. O IPCA, por exemplo, calcula o comportamento dos preços de uma cesta de bens e serviços tipicamente consumidos por famílias com renda mensal entre 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC faz o mesmo para uma família com renda de até 5 salários mínimos. Deste modo, o INPC é usado para reajustar o salário mínimo anualmente por representar melhor o peso do preço de certos produtos em famílias de baixa renda no país. Agora que você entendeu o que é inflação, vamos ver para o que ela serve e como isso afeta o dia a dia de cada um de nós. Para que serve a inflação? Índices de inflação, como o IPCA, servem para medir o valor do dinheiro no tempo. Imagine, por exemplo, quanto podia ser comprado com R$ 1 há 15 anos atrás. Um bombom, um pão de queijo ou uma água de copinho. Agora, pense o que você pode comprar como mesmo R$ 1 hoje. Muito menos. Ou seja, o seu dinheiro perdeu poder de compra. Isso ocorre devido ao efeito da inflação, que indica que o real, no caso do exemplo, perdeu valor ao longo desses 15 anos. Assim, o conceito de inflação e os índices existentes para medir o comportamento de preços sobre diferentes bens e serviços são muito importantes para analisar o valor de uma moeda, ou seja, nosso dinheiro, ao longo de meses/anos. Por média, o valor do dinheiro ao longo do tempo, índices de inflação são utilizados como benchmark para rendimentos em investimentos. Quando uma aplicação rende menos que a inflação, por exemplo, o investidor estará perdendo o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, o que o leva a não ter o mesmo poder de compra de antes. Como a inflação funciona? Para entender como funciona a inflação, o primeiro passo é descobrir como ela é calculada. Como falamos, o cálculo da inflação é feito com base em uma cesta de produtos e serviços incluindo, por exemplo, habitação, vestuário, despesas pessoais, transporte, comunicação, alimentação, saúde e educação. A partir daí, é feita uma análise do comportamento do preço desses produtos em um período, normalmente, um mês, para que se tenha uma média percentual do quanto esses custos aumentaram ou reduzirão. Caso a média seja negativa, isso significa que houve deflação no período. Ou seja, o valor generalizado de bens e serviços diminuiu. Pode ser que em um mês, por exemplo, os preços relacionados à habitação tenham subido 3% e os do setor elétrico 2%, enquanto os preços do setor de alimentação caíram em média 3,5%, não havendo mudanças em outras categorias. Neste caso,
o valor mensal da inflação será a soma dessas variações, multiplicado pelo peso que cada item, bem ou serviço, tem naquele índice de inflação. No INPC, por exemplo, o peso dos alimentos consumidos em casa é maior do que é no cálculo do IPCA, uma vez que ele considera famílias com renda proporcionalmente menor. Para se ter uma ideia da variação dos preços em um ano, é utilizado o conceito da inflação acumulado em 12 meses. Esse indicador é o mais visto usualmente quando muitos se referem à inflação, e é feito com base na variação dos preços em um intervalo de 12 meses. Ao final do ano, em dezembro, a variação em 12 meses será a inflação observada naquele ano. Isso vai impactar diretamente a vida das pessoas e as decisões econômicas do governo, que precisam ser baseadas nesse índice. Mas você tem ideia de como os resultados de inflação podem afetar o seu dia a dia? Como a inflação afeta nossas vidas? Como vimos, não existe maneira mais simples de explicar como funciona a inflação nas nossas vidas senão comparando o preço daquilo que compramos. Isso porque a inflação faz o seu dinheiro perder o valor no tempo. Quanto maior a inflação, maior a perda de valor. Uma vez que o dinheiro perde valor à medida que os preços aumentam, são feitos reajustes nos preços. Por exemplo, nos salários. No Brasil, o valor do salário mínimo é reajustado de acordo com a variação do INPC conforme determinado por lei. Portanto, a inflação vai servir como base de reajuste para que a renda também seja ajustada e todos tenham condições de acompanhar o aumento generalizado dos preços. Histórico da inflação no Brasil. Segundo dados do Banco Central, entre os anos de 1999 e 2020 a inflação no Brasil teve um aumento acumulado de 132,28%, o que significa que a cesta de produtos e serviços mais que dobrou o seu valor. E o que causa esse aumento de preços nos produtos? Muitos fatores são decisivos. As causas da alta dos preços. Para entender de fato o que é inflação, é primordial saber o que causa a alta dos preços. A seguir vamos explicar as causas desse aumento. Aumento da demanda ou redução da oferta. O aumento da demanda acontece quando muito mais pessoas passam a demandar, ou seja, desejar adquirir, o mesmo produto ou serviço. Um exemplo prático recente foi a venda de álcool em gel e produtos hospitalares na pandemia. Diante da demanda muito maior do que a prevista, dado que nenhum fabricante previa tanta procura em tão pouco tempo, o preço de alguns desses produtos subiu substancialmente. A redução da oferta de certo bem ou serviço também tem o mesmo efeito sobre os preços. Podemos pegar também como exemplo o período da pandemia da Covid-19. Com a paralisação de diversas fábricas, como as montadoras no Brasil, a oferta de certos produtos caiu exponencialmente. Com a demanda no mesmo patamar, ou seja, pessoas seguiam querendo comprar os produtos, o preço desses produtos passou a subir, como foi o caso de alguns automóveis. Aumento dos custos de produção. O aumento de custos de produção também impacta os preços finais de bens e serviços. Esse aumento pode ser causado por questões como a falta de matéria-prima ou o aumento dos preços dos produtos necessários para sua produção. Um exemplo prático seria a energia elétrica em períodos de seca no Brasil. Com reservatórios vazios, as hidrelétricas não conseguem operar com toda a sua capacidade. Deste modo, são passadas a ser usadas opções mais caras de fornecimento de energia, como usinas termoelétricas. Assim, o preço da energia sobe.
se o valor da tarifa de energia não fosse regulado pela ANEEL, poderíamos ver uma subida exponencial do preço da energia no país em períodos de seca, o que poderia chegar a inviabilizar o consumo. Para muitos, no caso dos preços de energia, é acarretado um efeito em cascata na economia. Isso porque o maior preço da energia encarece os custos operacionais das indústrias, que também acabam incluindo o maior custo de produção em seus produtos finais, comprados por consumidores. Emissão de papel moeda no orçamento público, além de receitas com tributos e dívida pública, o governo também pode emitir moeda para pagar por bens e serviços que presta para a sociedade. Em economia, isso é chamado de senhoriagem. Porém, há um impacto de tal emissão monetária na economia. Isso porque, quanto mais dinheiro em circulação, menor o valor dele. Trata-se de uma questão de oferta e demanda. Se todos estão procurando a mesma coisa, essa coisa fica mais cara. Então, se tem muito dinheiro na praça, os comerciantes vão aumentar os preços, afinal, porque eles cobrariam menos, se soubessem que todo mundo tem dinheiro de sobra, quer o produto, e pode pagar mais. Na prática, a grande quantidade de dinheiro disputaria os produtos existentes, e o preço de tudo iria subindo pouco a pouco ou bastante rápido, se o processo de inflação já estiver a todo vapor. Ou seja, quando os governos aumentam a emissão monetária, o volume de dinheiro aumenta em relação à oferta de produtos e serviços. Com maior demanda, há um aumento de preços. Taxa de juros e como se faz para controlar essa alta de preços em uma economia. Esse é um dos principais papéis do Banco Central em uma economia, por meio especialmente da taxa básica de juros, a Selic. De novo, é uma questão de oferta e demanda. A taxa Selic é a taxa básica que determina o valor cobrado em operações de empréstimo entre bancos no sistema financeiro. Assim, é por meio da taxa Selic, e outros instrumentos que auxiliam, que o Banco Central controla a quantidade de dinheiro que circula na economia. Como vimos, quanto mais dinheiro em circulação, menor o valor dele. Deste modo, o Banco Central elevará a taxa básica de juros quando entender que os preços estão subindo muito e podem prejudicar a economia. Ou seja, subir a taxa básica para desestimular a atividade econômica, pelo consumo, produção, empréstimos. Com atividade menos aquecida, e com altas taxas que estimulam investimentos financeiros, menos dinheiro em circulação, e menor a inflação. De maneira inversa, se a inflação estiver abaixo da meta do Banco Central, a decisão tenderá a ser de reduzir a taxa Selic, para estimular a atividade, desestimular investimentos financeiros, e aumentar a circulação de dinheiro para subir a inflação. Aqui, vale lembrar que tanto a inflação muito elevada quanto a deflação